Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos judeus: Se eu der testemunho de mim mesmo, meu testemunho não vale. Mas há um outro que dá testemunho de mim, e eu sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não dependo do testemunho de um ser humano, mas falo assim para a vossa salvação. João era uma lâmpada que estava acesa e a brilhar, e vós, com prazer, vos alegrastes por um tempo com a sua luz. Mas eu tenho um testemunho maior que o de João, as obras que o Pai me concedeu realizar. As obras que eu faço dão testemunho de mim, mostrando que o Pai me enviou. E também o Pai que me enviou dá testemunho a meu favor. Vós nunca ouvistes sua voz, nem vistes sua face, e sua palavra não encontrou morada em vós, pois não acreditais naquele que ele enviou. Vós examinais as Escrituras, pensando que nelas possuís a vida eterna. No entanto, as Escrituras dão testemunho de mim, mas não quereis vir a mim para ter a vida eterna. Eu não recebo a glória que vem dos homens, mas eu sei que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai, e vós não me recebeis. Mas se um outro viesse em seu próprio nome, a este vós o receberíeis. Como podereis acreditar, vós que recebeis glória uns dos outros, e não buscais a glória que vem do único Deus? Não penseis que eu vos acusarei diante do Pai. Há alguém que vos acusa, Moisés, no qual colocais a vossa esperança. Se acreditasseis em Moisés, também acreditaríeis em mim, pois foi a respeito de mim que ele escreveu. Mas se não acreditais nos seus escritos, como acreditareis então nas minhas palavras? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bem, irmãos, nessa quinta-feira da Quaresma, o Senhor nos concede uma liturgia, essas leituras que nos colocam diante de duas situações nas quais o povo, ou aqueles que escutam, entram em tensão, entram em dificuldade com o enviado de Deus, com aquele que Deus escolheu para manifestar a sua vontade, para manifestar a sua palavra. Temos, por um lado, na primeira leitura, o povo que se rebela contra Deus, que esquece as obras de Deus e, por conseguinte, esquece também de Moisés, que abandona aquilo que Deus tinha proposto e abandona o enviado de Deus, que era Moisés. No Evangelho, nós escutamos Jesus Cristo numa discussão que ele teve com os judeus, que começa com os judeus questionando Jesus pelo fato dele ter realizado a cura de um paralítico em dia de sábado, que nós escutamos na terça-feira. Jesus Cristo curou aquele paralítico e falou que carregasse o seu leito. E os judeus ficaram indignados com esse descumprimento da lei, das escrituras, na mentalidade deles, né? E essas leituras vêm ao nosso encontro porque muitas vezes nós podemos nos encontrar na mesma situação do povo, na mesma situação dos judeus. Este povo que questiona a Deus é aquele povo que ele tirou do Egito. É aquele povo que viu o mar se abrir, viu o mar vermelho se abrir. Aquele povo que caminhou muito tempo no deserto, que viu a água jorrar da pedra, que viu o maná vindo do céu, que viu as cordonizes, que viu as pestes, as pragas do Egito. E, no entanto, nesse momento, se esquece de Deus, como Deus mesmo fala, né? Muito rápido se desviaram do caminho que eu lhes dei. Fizeram para si outro Deus, um bezerro de ouro, e disseram, este foi o Deus que nos tirou do Egito.
Qual é a tentação deste povo? O problema é que esse povo estava cansado do deserto. Estava cansado de obedecer a Moisés, de obedecer à nuvem, porque a caminhada no deserto implicava para o povo que toda vez que a nuvem de Deus se movia, o povo seguia a nuvem de Deus. E quando ela parava, eles tinham que permanecer naquele lugar. Então, no deserto, eles tinham que estar continuamente obedecendo, saindo dos seus esquemas, não podiam controlar. Se eles estavam cansados e a nuvem andava, eles tinham que andar. Se eles queriam andar e a nuvem estava parada, eles tinham que permanecer parados. Se Deus lhes diz que só podiam pegar uma porção de maná por dia, aqueles que pegavam mais que isso, o maná apodrecia. E eles cansam de obedecer, cansam também da precariedade, cansam de ter que escutar Moisés. E quando Moisés sobe na montanha para receber a lei, passa 40 dias e 40 noites, recebendo de Deus a lei, as palavras da vida, a aliança, que depois ele entregaria ao povo, o povo comete este pecado de idolatria. Faz um bezerro de ouro para si. E um bezerro de ouro era muito conveniente para eles, esse ídolo, esse Deus, porque o ídolo eles controlavam. Se eles queriam parar, eles falavam para o andaime do bezerro parar e paravam. Se eles queriam caminhar, falavam para andar e andavam. Se queriam ir para a direita ou para a esquerda, eles controlavam o ídolo. Um Deus à sua medida. Um Deus que eles podem controlar. Isso é o que faz o povo neste momento de impaciência. Isso é o que tantas vezes nós fazemos ou temos a tentação de fazer. Esquecemos tudo que Deus tem feito na nossa vida. Toda a misericórdia que Deus tem tido para conosco. Por quantos caminhos, por quantos sofrimentos o Senhor nos tem conduzido, quais os mares vermelhos que Deus tem aberto na tua vida. Quantas vezes não te alimentou na sua precariedade? Quantas vezes não te mostrou o caminho que você tinha que seguir? E, no entanto, muitas vezes eu e você preferimos fazer as coisas à nossa medida. Preferimos a nossa vontade. Preferimos obedecer o nosso ego e por isso fazemos ídolos. E atribuímos, o pior de tudo, atribuímos as obras de Deus aos ídolos. Toda a misericórdia que Deus teve para contigo, você atribui ao mundo, à natureza do mundo, que as pessoas são boas, ou à tua própria bondade, que você é uma pessoa muito boa e não tem por que ninguém se irritar contigo, ou busca no dinheiro a solução para os teus problemas. E se esquece de Deus, e esse no fundo, é o grande pecado do povo. No fundo, é o nosso grande pecado. Esquecermos as maravilhas que Deus tem feito conosco. Esquecemos quem é Deus na nossa vida. Como dizia o Salmo, né? Esqueceram-se do Deus que os salvara, que fizera maravilhas no Egito. Nós esquecemos as ações de Deus na nossa vida. E por isso, quando Ele nos coloca numa situação de deserto, como hoje todos nós estamos numa situação de precariedade, que chegou até nós, que nos foi imposta de alguma forma, que nós não esperávamos. Quantos planos nossos nós tivemos que deixar para trás? Quantos universitários que estavam aí prestes a se formar se estenderam o seu estudo por mais um semestre? Quantos comerciantes agora estão passando uma situação que nunca esperavam? Quantos perderam o emprego? E nossa tentação é sempre dizer: Deus não existe, Deus nunca faz nada, Deus não fez nada na minha vida, vou buscar um ídolo que resolva as minhas situações. Um político, o dinheiro, minhas forças, um crime, não sei. Todos nós temos essa tentação, hoje mais que nunca, de esquecermos a misericórdia de Deus, de olharmos o deserto no qual nós temos que caminhar e dizer: não é possível que Deus esteja aqui. E o que está dizendo esta leitura é justamente o contrário, é que Deus está aí, é que é a ação de Deus, é Deus que nos está conduzindo no deserto, o mesmo Deus que sempre esteve conosco em tantas dificuldades, em tantos problemas que nós passamos, tantos desertos pessoais de cada um, Deus estava presente. O mesmo Deus está presente hoje conosco, nos conduzindo. Não há por que buscar ídolos. Não caiamos nessa tentação. Não caiamos na tentação de buscar, de fazer para nós um bezerro, mas acreditemos na misericórdia do Senhor. Porque essa leitura que nós escutamos não fala do pecado, fala da misericórdia de Deus, graças à intercessão de Moisés. Deus pensa por um momento em abandonar o povo. Tem um salmo que diz que Deus, assim,
para punir o povo, falou: abandonei-os, fala assim, abandonei-os ao seu coração. Deixei que seguissem os seus caprichos. Ou seja, deixei que seguissem os seus ídolos. Essa é a ira de Deus, no fundo. Deixar que nós sigamos o nosso caminho, que não acaba bem. E nós sabemos tantas vezes. Pois não, o Senhor, nessa leitura, nos fala outra coisa, que Ele não desiste de nós. Pela promessa que Ele fez a nós de vida eterna, Ele continua sempre a mandar profetas, continua sempre a dar a nós um testemunho verdadeiro daquilo que Ele quer de nós, do caminho que Ele quer que nós sigamos. Deus tem piedade de nós, tem misericórdia, sempre. Seu amor está presente em todos os acontecimentos. É disso que nos está falando a leitura. De um Deus que nos ama, que não quer nos destruir, mas quer que nós nos convertamos. Daí todo esse diálogo de Jesus Cristo com os judeus. No fundo, por trás desse diálogo está justamente que os judeus querem escutar o próprio testemunho, querem fazer a própria vontade, escutar a própria interpretação das Escrituras, né? Não querem se deixar conduzir por aquele que Deus envia, que quebra os esquemas do judaísmo, que está fazendo coisas novas. E hoje o Senhor nos conduz por caminhos novos e nos chama a estar atentos ao testemunho que Ele dá do Seu Filho, ao testemunho que a igreja nos dá de Jesus Cristo, o testemunho da verdade. Ainda mais hoje, nesses tempos em que nós somos acometidos de tantas posições que nos confundem, pelo menos eu, tantas vezes me sinto confuso de tantas coisas que está dizendo a mídia, que dizem as redes sociais, um para um lado, outro para o outro, e nós tantas vezes não sabemos o que é a verdade. Não sabemos em quem acreditar, nos sentimos perdidos. Qual o testemunho verdadeiro? Pois hoje o Senhor nos dá uma palavra de consolo, que o testemunho dele é sempre verdadeiro. Que o testemunho do seu Filho, que foi deixado para nós nas Escrituras, na Bíblia, é a verdade. Você quer entender o momento que você está vivendo na tua vida, pois há um testemunho verdadeiro nas Escrituras. Nas Escrituras, você pode encontrar um diálogo de Deus contigo, com a tua vida, porque é o que dizia num pedaço desse evangelho que nós escutamos. As Escrituras dão testemunho de mim, dão testemunho de Cristo, dão testemunho da verdade. E Cristo quer entrar na tua vida, quer te salvar, quer te conduzir à verdade, te conduzir à terra prometida, à salvação. Então, peçamos hoje ao Senhor a graça de encontrar a verdade, de aprender a escutar a voz de Deus que fala às nossas vidas, de aprender a nos deixarmos conduzir por Deus Então, meus irmãos, todos os dias. esses dias nós estamos celebrando a Santa Missa. A própria Santa Missa é uma ação de graças, mas em agradecimento também a todos os nossos dizimistas, aos nossos benfeitores e colaboradores. E nós pedimos que continue com o vosso dízimo, aqueles que quiserem fazer oferta, aqueles que quiserem fazer uma doação. O Senhor providencia, né? É só você desejar, colocar no teu coração, que providencia. E nós queremos agradecer imensamente, imensamente, por aquelas pessoas que estão colocando, um pouquinho que seja, estão colocando na conta. Já é uma grande ajuda para nós, porque não para, né? As despesas da igreja não param, e como sempre nós dizemos, tudo isso aqui é de vocês, tudo. Os padres passam, graças a Deus, mas a paróquia fica, e vocês ficam, tudo isso aqui é vocês que fazem. E como eu sempre digo, e gosto de dizer, ninguém neste mundo pode passar sem fazer uma obra. Alguma coisa temos que fazer. Então, talvez nós não conseguimos fazer a obra que queríamos fazer, mas fazemos parte da obra que é a igreja. Então, vos convido de verdade na fidelidade. E parece que está passando. Parece que sim, né? Vai passando o deserto, como foi falado hoje, na palavra e na pregação, Deus também vai como que nos conduzindo. Eu espero que, depois que passar tudo, pelo menos um pouco de consciência tenhamos, um pouquinho de consciência, que Deus não quer, no fundo, não quer nos exterminar, como dizia a primeira leitura, quer nos corrigir. E assim como Moisés, Jesus Cristo, hoje a igreja é aquela que intercede pelo povo. Espero que tenhamos consciência de que fora da igreja não há nada. Nada vezes nada.
e dentro da igreja tudo que é Cristo e a vida eterna. E ânimo e coragem, hein? Não percam a esperança.